Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês novamente. Então, vamos lá então, vamos ao vídeo de opinião de hoje. Sobre uma coisa muito interessante que muita gente acha que isso é relevante, vamos dizer assim, para uma sociedade, mas vamos dizer, um governo corrupto, tá? Qual que é um problema do governo ser corrupto? Muita gente acha que isso que é o problema do governo, né? E não é bem assim. Temos vários casos em vários países de governo que são corruptos, mas eles não caem, né? Então, assim, muita gente acha que, por exemplo, a Dilma ela caiu porque houve corrupção, e não é bem por isso. Na verdade, um país ele cai, né? Ele tem dois pilares, na verdade, que sustentam o governo, tá? Um é o econômico, tá? Ou seja, tá tudo bem, tá todo mundo ganhando dinheiro, então tá tudo bem, tá? E o segundo é pela força, né? O exército tá monitorando as pessoas, ou seja, né? Não permitindo que o governo seja tomado pelas pessoas, né? Então, são esses dois pilares que mantêm um governo, tá? Inclusive, um dos dois pode cair se o outro for forte, segura. Mas se um não for forte, não segura. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Primeiro, vamos dar o exemplo da Dilma mesmo, tá? No governo Lula, tá? Houve corrupção também, inclusive casos e casos demonstrados e mostrados, mas a economia naquela época estava bem. Então o brasileiro ele não se incomodou com aquilo. Inclusive elegeu a Dilma, mesmo sabendo que tinha várias coisas erradas ali no governo do PT, várias corrupções, e mesmo assim a popularidade do Lula nem da Dilma caíram de forma alguma, tá? Eles foram eleitos. Porém, a Dilma caiu. Inclusive no governo dela assim, não tem caso diretamente de corrupção. O que conseguiram foi uma desculpa para impeachment ela. Uma coisa boba, uma coisa que não, todos os governos fizeram, tá? Praticamente. Não na proporção que ela fez, mas fizeram, tá? E qual que é o problema? Na verdade não foi a corrupção que derrubou ela, foi o fator econômico. As pessoas não estavam bem, não estavam com emprego. E muitas vezes, não sei se você sabe, mas o governo ele só age, né, de alguma forma quando tem um aval da população. Então, quando a população ela vai a favor de alguma coisa que tem interesse do governo, ele vai lá e faz porque ele tem a legitimidade do governo, das pessoas. Ou seja, se as pessoas ficarem pé da vida com uma determinada coisa, o governo não vai fazer. Porque ele sabe que em qualquer momento, quando as pessoas perceberem que aquilo não presta, que aquilo não tem necessidade de existir, ou mesmo que pode ser derrotado, que as pessoas querem acabar com o governo que está ali, eles vão acabar. Então entra o segundo pilar. Quando a economia desaba, né, igual vamos dar exemplo da Venezuela, o que se mantém o governo é pela força, pelas armas, né? É o exército, ele tem o poder do exército. Então, bom galera, meu telefone tocou ali continuando. O que acontece? Acontece o seguinte, quando você pega e você tira essa base econômica, se a base também for sólida do poder militar, também segura o governo. Então não é bem... o problema de um governo não é a corrupção, porque aí você fala assim, mas Flavinho, não deve ter corrupção, porque senão o dinheiro público não vai chegar onde tem que chegar. Sim, realmente. Só que quando você dá um poder para um líder, né, ele tem total poder e assim, ele tem total controle daquele dinheiro. Então você tem que confiar. É a mesma coisa que eu pegar a minha carteira aqui, por exemplo, né, e deixar no meio da rua e achar que aquilo ali ninguém vai pegar. Pode acontecer? Sim, eu posso dar sorte das pessoas que passarem ali ser honestas, tá? Posso deixar minha carteira lá, pá, e voltar e pegar porque as pessoas que passaram ali são honestas. Mas eu vou ter que contar com a sorte de que realmente aquelas pessoas são honestas. E nem sempre isso acontece, a gente sabe disso. Então mais cedo ou mais tarde, quanto mais tempo essa carteira ficar ali, mais a chance dela sumir, né?
Igual teve, assim como pode acontecer imediatamente, como aconteceu de uma vez, deixar cair o dinheiro, olhar para trás já não existia mais o dinheiro, tá? Então, uma grande circulação de gente, né? Então é isso. O governo é justamente isso. Quando você entrega o dinheiro dos seus impostos, tá? Você simplesmente está deixando uma carteira no chão, praticamente, porque você não sabe quem vai controlar aquela questão financeira. Ah, eu sei porque eu votei, eu acompanho, tudo bem, mas só que você não tem como controlar aquele montante de dinheiro que eles estão fazendo, a negociação por trás. Você não tem como acompanhar todas as negociações que o cara faz, quais as intenções do cara, o que ele está ganhando, o que ele está perdendo em fazendo essas negociações. Então não tem como você controlar o que um político está fazendo. Praticamente um voto, né, vamos dar um exemplo, é um cheque em branco. Você não sabe o que o cara vai fazer com a sua vida, com a sua liberdade e sua propriedade. Ele pode tomar a sua propriedade? Pode, estar inclusive na Constituição. Se ele quiser, por exemplo, se o governo precisar da sua casa para construir um ponto de ônibus, isso está na lei. Ele vai lá e faz, ele paga a indenização que ele achar o valor, ele vai escolher o valor. Ah, é um juiz? Sim, faz parte do Estado. Então eles vão decidir o valor. Não é você que vai determinar o valor da casa, não. E outra, você ser obrigado a vender uma coisa que você não quer vender, é um absurdo, inconcebível, tá? Então é isso, não adianta você achar que não vai ter corrupção no governo. Isso vai ter, porque tem jogo de interesse, entendeu? O governo, ele necessariamente faz parte da corrupção. Ah, mas temos que diminuir a corrupção. Cara, o certo é diminuir o Estado, não a corrupção, cara. Não vai, enquanto tiver um governo, vai ter corrupção. Só que o problema é que não precisamos do governo para fazer nada. É muito melhor você deixar a iniciativa privada fazer. Muita gente fala em socialismo, mas as pessoas não percebem que 50% do salário do trabalhador é levado em imposto, tá? E isso eu ainda não estou levando em consideração o gasto que o patrão tem com o empregado que vai para o governo. Ou seja, um mesmo salário que você recebe, vamos supor que você receba R$2.000, vai R$2.000 para o governo. Mais metade desse valor, R$1.000, também vai para o governo em impostos quando você compra as coisas. Estou sendo otimista, tá? Achando que é 50%, mas é muito mais que isso. Então, galera, aprendam isso. Governos, eles se sustentam manipulando a economia e controlando as pessoas via arma, tá? Se você não acredita nisso, você confia no governo para fazer as coisas. A gente não deve confiar no governo. O governo não presta, é uma organização criminosa. As pessoas têm que entender que o governo, ele por base moral, é uma organização criminosa. Ele toma metade do seu trabalho, à força, contra a sua vontade. Ah, mas eu pago o imposto porque eu quero. Sim, mas se você falar não, você vai preso, se você reagir, você vai morto. Isso é coerção, isso é roubo, tá? Se uma coisa é boa, ela não precisa ser forçada, tá? Se alguém está te forçando a fazer alguma coisa, é porque aquilo ali não é bom, principalmente para você. Aprenda isso, tá bom? Então se inscreva no canal para saber mais novidades, mais vídeos como esse de opinião. Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!